Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra, e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio, o Tigre. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho do bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão. E não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou, e fez com que me levantasse, tremendo, sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, pois agora te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não retenho força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Pois, quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então tornou a tocar-me um que tinha a semelhança de um homem, e me consolou, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo.
E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, pois me fortaleceste. Ainda disse ele: Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Contudo, eu te declarei o que está gravado na Escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, e tendo se tornado forte por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu. Porém, não para os seus descendentes, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas será ela entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas, de um renovo das raízes, dela um se levantará em seu lugar. Virá o exército, entrará na fortaleza do rei do norte, operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele deixará de atacar ao rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, a qual avançará e inundará, e passará para diante, e, voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Mas, ainda que derrubará miríades, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Assim,
virá o rei do norte, levantará baluartes e tomará uma cidade bem fortificada. E as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, porém, há de vir contra ele, fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sob seu poder, e firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará a filha de mulheres, para ele a corromper. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois disso, virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará, então, o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Então, no seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo pela glória do reino. Mas dentro de poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com lisonja. E as forças inundantes serão varridas de diante dele, e serão quebrantadas, como também o príncipe do pacto. E, depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Virá também em tempo de segurança sobre os lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul sairá à guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, pois maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército deles será varrido por uma inundação, e cairão muitos traspassados. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão a mentira. Esta, porém, não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Então, tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra o santo pacto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, voltará e entrará no sul, mas não sucederá desta vez como na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Por isso, voltará e se indignará contra o santo pacto, e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo,
estabelecendo a abominação desoladora. Ainda os violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Mas, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos entendidos cairão para serem acrisolados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele o honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho. Aos que o reconhecerem, multiplicará a glória, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por preço. Ora, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nos países, e os inundará, e passará para adiante. Entrará na terra gloriosa, e dezenas de milhares cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra,
e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.